Bíblico do tempo. Vamos ler lá a Epístola de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, o verso 16. Nós estamos gravando hoje, então não fiquem tímidos, vocês podem falar o quanto quiser. A nossa irmã Jane se ausentou e também o presbítero Elias solicitaram ao conselho que gravasse esse estudo, que o tema interessa a eles, estão impossibilitados de estarem conosco. Mas não fiquem tímidos, se vocês quiserem falar, pode falar, o Felipe vai dar um close e você vai falar à vontade. Vocês têm que aparecer também. O pessoal no YouTube fica perguntando, quem é aquele que você fala no sermão? Você citou fulano, e agora vocês vão aparecer. O pessoal saber quem são vocês. 5,16 diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos orar? Bondoso Pai, cheio de misericórdia e graça, nós somos gratos, porque temos a oportunidade de estar diante de Ti. Nós louvamos o Teu nome e o bendizemos. E rogamos agora ao Espírito Santo que nos dê compreensão das verdades do Evangelho, para que a nossa vida cristã cresça. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Antes, algumas ponderações aqui. Os dias maus aqui não é que todo dia é mau, não, tá? Vocês lembram do desenho de Jack Chan? Dia mau, né? Quando dá alguma coisa errada? Não é isso, não. Os dias maus aqui é a época, o tempo. O tempo difícil, o pecado domina esse presente século, então é isso que Paulo está dizendo. Ele convida os cristãos, então, a tomar cuidado com o tempo, trabalhar bem o tempo. Quando a gente está pensando em tempo, então várias questões vão surgir, várias situações virão. E a primeira questão é, você já se pegou contando as horas? Né? Ou seja, porque você quer logo ir embora para casa, ou seja, porque o tempo está faltando, você precisa de mais. Poxa, já vai dar a hora, eu ainda não terminei o que eu tinha que fazer. Ou faltando ou sobrando alguma coisa, está errado. Saiba disso. Se você tem muito tempo, está errado. Se está faltando muito tempo, também está errado. Nós precisamos encontrar um meio termo. Alguma coisa está errada. Se você está fazendo muito, então está faltando tempo. Se você não está fazendo nada, também está errado. O tempo está sobrando. A realidade é que nem sempre conseguimos administrar o tempo que Deus nos deu nesta terra. E é disso que Paulo está falando. Remir o tempo significa administrar o tempo. Nós temos grande dificuldade em administrar tudo na nossa vida. Tudo. Por causa do pecado. Então as nossas relações precisam ser direcionadas pela palavra. Agora nós estamos pegando um aspecto da nossa vivência, que é o tempo, e considerando ele à luz das Escrituras. Vários problemas vão surgir. E cada um deles talvez seja muito particular. Então a gente precisa orientá-los através das Escrituras para encontrar respostas. Caso eu esteja indo numa direção que seja muito estranha para vocês, vocês vão falar, pastor, meu caso é diferente. Porque há diversificidade de situações. Eu levanto todos os dias 5h50 e vou dormir 4h30. É o meu tempo. Tem gente que deita 7 e levanta às 10 da manhã. Tem gente que trabalha o dia todo, tem gente que trabalha meio período, tem gente que não tem filho, tem gente que tem filho. Vai mudar de pessoa para pessoa. Então, às vezes, o seu problema não é o meu problema. Por exemplo, o livro do Kevin DeYoung, Super Ocupado, foi muito bom para mim. Porque eu, de fato, vivo muito ocupado. Eu descobri com esse livro que está errado. Está errado. Um outro livro, publicado pela editora Monegismo, já talvez diga respeito à sua situação. Que ele fala sobre contando os dias. Um outro livro, publicado pela editora Monegismo também, fala também sobre o tempo, mas já numa outra situação diferente. Então, cada situação precisa ser analisada de forma individual. Perguntas, então, para reflexão. Primeira, você se planeja com antecedência para dar mais frutos a cada dia ou simplesmente deixa a vida acontecer? Sabe a música de cor já, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? E aí vai de pagodinho em pagodinho. Como é que funciona a sua vida? Você vai antes, se prepara,
Olha, vocês não sabem a raiva que eu tenho de alguns parentes. Eu não vou citar aqui a minha sogra, não, para não ficar ruim, já pode assistir. Mas, chega lá de repente. Eu tô com tudo assim, sabe, marcado minuto a minuto. Aí eu olho para a esposa, eu tenho que receber, tenho que fazer comida, né? Tudo aquilo, aí eu mudo o dia todo. Meu dia todo preparado. Né? Ontem mesmo eu brigava com ele, eu falava assim, meu bem, não sei, meu bem, resolve, eu preciso preparar a minha vida. Né? E às vezes ela é assim, sabe, vai levando, aí chega na hora, eu não sou assim, eu gosto de tudo bem preparado, tem a hora, tem o momento adequado, tudo bem certinho. Então como é que funciona a sua vida? Se a sua vida funciona assim, vai levando, nós já identificamos um problema. Provavelmente você não esteja frutificando em muitas áreas, principalmente na vida cristã. Porque a nossa vida toda é para a glória de Deus. Perguntam no Catecismo Maior de Westminster. Qual é a pergunta? Resposta? O pessoal andou comentando que parece que vocês não sabem isso, porque eu pergunto nos sermões e o pessoal fica calado. Aí eu falei, não, eles sabem que eles têm vergonha. Mas nós servimos para glorificar a Deus. Então, como eu vou glorificá-lo? Eu preciso me preparar, preciso me antecipar às situações. Então, quando eu faço isso, eu planejo todo o meu tempo, todo o meu dia, todas as situações para que glorifiquem a Deus. Eu não vou simplesmente viver. Eu vou preparar-me a fim de que aquele momento seja um momento de grande edificação. Segundo, você faz escolhas com base nas Escrituras ou se baseia nos sentimentos do momento? Como é que você faz? A Bíblia vai orientar sobre todos os assuntos, mesmo que às vezes você precise inferir isso do texto, mas ela vai ter orientação. A sua vida ela é direcionada pelo que a Bíblia orienta ou você simplesmente toma decisões na hora? Suponhamos que você decida se casar porque todo mundo está casando. Já vai a 9 casamentos esse ano na igreja. São muitos, né? Eu já estou aqui pensando onde eu vou fazer sermão para esse tanto de casamento, né? Mas eu estou dando um jeitinho. Bom, parece que todo mundo decidiu casar de uma vez, né? Quando também todo mundo parece que decidiu ter neném de uma vez. Vocês já perceberam isso? Porque às vezes a gente começa a fazer o que o outro está fazendo, né? O primeiro vestibular que eu fui tentar foi física, porque o meu primo queria fazer física. Aí eu me lembrei tantas fórmulas, tanta matemática, eu falei, não é comigo, né? Se você toma decisões baseadas no momento, você vai fazer assim. Se você toma decisões baseadas na palavra de Deus, a sua vida vai tomar um ritmo diferente, as coisas vão acontecer de forma diferente. Terceiro lugar, você se planeja para usar seus talentos para abençoar a família e a igreja, ou os utiliza primeiro para a satisfação própria? Então, outro ponto. Você vive para o outro ou você vive para você? Eu já falei sobre isso lá na igreja. Quando eu estava solteiro ainda, eu falava assim, quando eu me casar, eu tenho um monte de filho. Eu vou fazer o que meu pai fazia, né? Pega isso, faz aquilo, não sei o quê. É empregado sem ter que pagar. O que eu descobri depois que eu casei? Pai, pega isso, a mulher lava aquilo, faz não sei o quê. Eu trabalho para todo mundo e não ganho nada. É brincadeira, ganho muito. Mas eu sou empregado e não eles. Quando nós pensamos na vida para o outro, ela toma mais propósito. Mais propósito. Quando eu penso na vida voltada para mim, ela tem menos propósito, mais egoísmo. E o tempo então tende a se perder novamente. Outra pergunta. Você avalia cada oportunidade levando em conta as prioridades bíblicas ou faz o que tiver que fazer para simplesmente se dar bem? Como é que você trata as situações do dia a dia? É uma pergunta bem pessoal. Quando você está vivendo, você avalia cada oportunidade, leva em conta as situações do ponto de vista bíblico, ou você simplesmente pensa assim, eu tenho que me dar bem? Se você pensa assim, de novo você está voltando tudo na sua direção. A Bíblia ensina 2 princípios. Em primeiro lugar, amar a Deus. Em segundo lugar, eu vou me dar bem. Assim? Não. Quem é que vem? O próximo. E qual é o padrão? Como eu me amaria. Então tudo, Guilherme, que você for fazer de bom para você, você tem que fazer para o Gerson. Aí você, então eu vou perder. Não, porque o Gerson tem que fazer tudo melhor, não para ele, mas para você. Então você vai ser um Gerson bem servido e ele vai ser um Guilherme bem servido.
Um voltado para o outro. Quando eu me volto para mim mesmo, o que acontece? O tempo só tem significado para mim. Então eu não tenho tempo para ninguém, para mais nada, só para mim. Então a igreja, a família, tudo vai sendo deixado de lado e eu vou me tornando central. Quinto, você pensa nas pessoas que Deus gostaria que você servisse ou tenta agradar a todos o tempo todo? Então, vamos lá. Nós temos ciclos de relacionamento. Quem é o meu primeiro ciclo de relacionamento? Número 1. Vamos ver quem acerta. Não, errado. Deus. Deus é o primeiro ciclo de relacionamento. Então, quando eu acordo, o primeiro pensamento tem que estar voltado para quem? Para Deus. Então, ele é o primeiro ciclo de relacionamento. Quem é o segundo ciclo de relacionamento? Família. Eu devo servir a minha família. Você já conhece a história da mulher do presbítero que chega com as malas no culto, né? Pastor, o que é isso, irmão? Ela falou, eu vou morar na igreja, porque aqui meu marido me trata bem, aqui ele é gentil, aqui ele atende tudo que eu falo. Em casa, ele é o capeta, né? Então eu quero morar na igreja. Qual é o seu ciclo de relacionamento então, agora mais amplo, depois da família? Vamos ver quem acerta. Família da fé. Não. Não. Vizinhos. Não. Trabalho. Você trabalho. Muito bem. Aonde você vai passar mais tempo depois de família? Trabalho ou na escola. Acho que é o contrário. Aí você vai passar tempo ali, vai ter relacionamento ali. O primeiro nível de relacionamento é família. Agora tempo você vai passar no trabalho. Dia, semana. Depois vem a igreja. Porque se a gente se volta só para dentro da igreja, o que aconteceu onde eu trabalho? Crente, agente secreto, né? Ninguém sabe que o cara é crente. Ele não fala da Bíblia, fala da igreja, não. Mas na igreja ele é o mais santo de todos. Então, é o trabalho, depois a igreja, a família da fé. Esses níveis de relacionamento devem tomar prioridade para mim. E como é que eu me relaciono com eles? Então eu não posso atender a igreja antes de atender minha família. Eu tenho sorte porque o lugar de trabalho é a igreja, então eu pude unir duas coisas num só ciclo. E a minha família é da igreja, então aumentou mais ainda. Aí ficou mais fácil, não ficou? E é onde eu trabalho, onde eu sirvo meu Deus. Então para mim é moleza, é um ciclo em tudo. Tudo que eu faço está o mesmo ciclo. Agora quando você tem esses ciclos bem distintos, você precisa começar então a dar prioridade. A Fernanda começa a ter neném. Aí eu ligo para ela, Everton, pode tocar os louvores? Estou indo agora, pastor. Tá certo? Não. A Fernanda está com a sobrancelha levantada assim. Por que não está certo? Ele é o esposo antes de tocar na igreja. Quem é que ele deve ajudar primeiro? A esposa. Então ela vem em primeiro lugar. Então o seu tempo vai ter muita, mas muita dificuldade de ser bem organizado se você quer servir a todo mundo. Dá para servir a todo mundo? Não dá. Então eu preciso selecionar as pessoas que eu vou servir. Você já viu a Bíblia falando assim? Primeiro os da família da fé. Ela está colocando um ciclo de prioridades. Porque senão eu quero agradar todo mundo e não agrado ninguém. Jesus mesmo disse, eu vim para os que eram meus, mas os meus não quiseram. Mas ele veio com um ciclo específico. Porque se ele viesse para o mundo todo de uma vez, não ia dar certo. Então foi um processo gradativo. Nós precisamos entender isso. Bom, vamos pensar um pouquinho mais então. Quando não orientamos nosso uso do tempo de forma bíblica, pagaremos um preço alto por isso. Alguém aqui tem problema com insônia? Pode balançar a mão. Não consegue dormir? Vocês já perceberam que isso acontece por preocupação, ansiedade, né? O que é ansiedade? A palavra original ansiedade diz, você separa o corpo da mente. A mente está lá na frente e o corpo está aqui. Então isso causa uma divisão e faz mal. Aí não dorme. Se não dorme bem, não come bem, não trabalha bem, não estuda bem. Tem alguém aqui que dorme demais, além da conta? Tem? Então, é um outro problema. Por quê? Ela nunca consegue estar em lugar nenhum cedo. Quando acorda cedo, não tem bom humor. Isso tudo é falta correta do uso do seu tempo. Quantas horas tem um dia? Essa é fácil. Vamos lá. Começa com 20 e termina com 4. 24. Moleza, é uma boa aluna. 24 horas. Quantas horas de sono é preciso?
8. 6. 5. Para alguns é 6. Então vamos lá, vamos organizar. O pessoal aí que estuda diz que o ideal são 8 horas. Vamos supor 7 horas para ajudar, tá bom? Tá bom. 7 horas. Quanto sobrou? Se a Alice estivesse aqui, ela ia responder e ia falar assim: o papai, aquele pessoal lá não sabe matemática, né? 17. Quantas horas sobram? 17. 17 horas. Dessas 17 horas, quantas horas você vai trabalhar? 10 horas contando o engarrafamento. 10 horas. Quantas horas sobraram? 7 horas. Tá sobrando mesmo 7 horas? Isso estudo. Hã? Eu estudo. Banho, comida. Mais 4. Tomar banho, comer. Olha, tem que tomar banho, comer, namorar, né? Não tem? Tem que namorar, tem que ler, tem que assistir o jornal, encontrar um amigo, vai pro culto na terça-feira. Não, culto na terça-feira não, só o pastor que vai. Brincadeira. Tem que ir pro culto, né? Todos esses tempos aí que nós estamos falando, tem que caber dentro dessas 7 horas. Porque as 10 horas de trabalho você não pode faltar, e as 7 horas de sono você não pode deixar de ter. Então é pouco tempo para tudo isso. Como é que nós vamos organizar? Onde vão estar as prioridades? Como é que eu vou ter sabedoria para lidar com isso e fazer funcionar? Bom, podem surgir ansiedade, falta de confiança de que estamos realmente fazendo a vontade de Deus quando não temos o tempo de forma organizada. A ansiedade, como eu falei, você vive dividido. Então eu sei que tem gente que já pensando no Natal. Poxa vida, no Natal o que eu vou fazer? Mas ele está no mês de fevereiro. Então ele está dividido. Vocês já viram, nós vivemos nessa época, né? O cara faz a prestação, 10 prestações, aí compra a televisão. Quando chega em casa ele descobre que a antena que ele tem não funciona com a televisão super poderosa que ele comprou. Fica ruim a imagem. Aí ele vai na loja e descobre que ele só vai poder comprar o equipamento depois que pagar as 10 prestações. Onde ele vai viver? Lá na frente, nas 10 prestações finais lá. Então você encontra ele está assim sonhando. Em frente à loja, olhando o equipamento e assim. O que foi? Eu estou pensando no dia que eu vou comprar isso aqui. Ele vive assim. Se eu estava com um professor, não vou contar quem era. Tal, aí de repente ele começou a viajar. Aí a mulher dele, Aí não, tá dormindo? Aí não, estava aqui pensando. Aí mais à frente ele não se contou e falou assim: ah, aquele carro ali, pastor. Ah, eu sonho em ter um. Quando ele viu o carro, o que aconteceu com ele? Ele se transportou lá para aquele dia que ninguém sabe quando é que ele vai conseguir ter o carro. Então ele vive dividido. Muita gente vive assim. Ele não consegue viver agora, ele vive depois. Ele vive sonhando. Ele vive pensando, como será? É? Você já viu o crente quando passa propaganda da Mega Sena da virada? Fica tudo assim, ó. Sonhando, né? Se eu pudesse jogar, né, eu ia ajudar a igreja. A primeira coisa que ele diz, né? Eu ia ajudar a igreja, né? Eu ia pagar alguém para ir no meu lugar nos cultos, né? E tal. Alguma coisa nessa direção. Mas a gente vive nessas projeções e esquece de viver o agora, de viver o hoje. E fica pensando no depois. Então várias vezes você vai se pegar nessa situação. Então isso também gera falta de confiança se estamos fazendo a vontade de Deus. Às vezes não está dando certo, não está funcionando. Gente, mas será que estou fazendo o que é certo? Será que essa é a vontade de Deus? O tempo não está dando, não estou conseguindo, não estou realizando. Então eu preciso repensar a minha conduta diária. Então precisamos adquirir o hábito de remir o tempo. Efésios 5, 15 e 16. Não podemos nos arrastar por nossos dias às cegas ou de forma meramente rotineira. É uma ordem. Paulo dá uma ordem. Você deve remir o tempo. Por quê? Os dias são maus. Então você não pode viver se arrastando. Você não pode viver sonhando. Você não pode viver sem significado. O tempo precisa ter significado. Como os dias são maus, devemos começar a adquirir tempo de forma prudente e cautelosa. A ideia que Paulo traz ali é que literalmente você vai tomar tempo. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês. Deus, ele está no que a Bíblia usa. A Bíblia usa um termo no grego para o tempo em relação a Deus. O termo é kairos. O kairos pertence só a Deus. A gente não consegue trabalhar no kairos.
nós estamos no tempo que no grego é o cronos, que em português da origem é o termo cronômetro. É o tempo cronometrado, que tem 3 aspectos. Passado, todos nós estivemos no passado. Ok? Com limitações. Então, pensando no tempo de existência, 20 anos atrás eu estava nascendo. Vocês riram aí. Então eu estava nascendo. Então o meu tempo passado ele é limitado até 20 anos atrás. Que é quando eu nasci. Tá? Vocês ficam rindo aí, para com isso. De lá para lá, está fora do meu alcance de vivência. Eu posso até conhecer, eu posso até estudar, mas está fora da minha capacidade de existir. Um outro tempo que nos é muito próprio é o tempo presente. Já foi, já é passado. Tão rápido, né? O presente é algo assim muito rápido, né? Muda muito rapidamente. E o tempo futuro. Esse não nos pertence, nós não podemos alcançá-lo e só o conheceremos quando ele se tornar presente. O futuro pertence a Deus. O presente é dirigido por Deus. E o passado é a vontade realizada de Deus. Como Deus está no Kairos, o Kairos é uma linha contínua, eterna, sem início e sem fim, onde Deus está. O Cronos é uma linha que tem início, quando foi criado o mundo, e tem fim, quando esse mundo vai ser glorificado e aí nós vamos passar a viver na eternidade. Dentro do Cronos estamos nós. Deus viaja por todo o Cronos porque ele está no Kairos, por isso ele é onipresente. Deus pode viajar por todo o tempo. E ele me colocou no Cronos, para viver no Cronos conforme a vontade dele realizada no Kairos. Então às vezes eu preciso de ajuda dele, do Espírito dele, para compreender essa vontade eterna aplicada à minha verdade cronológica. Quando nós estamos pensando então, como devemos começar a adquirir tempo, estamos pensando nisso. Quando eu começo a vislumbrar a vontade eterna de Deus, o tempo cronos começa a ganhar mais significado. Então pensem comigo, quando eu me lembro das situações nas quais eu me envolvi, vamos lá, uma delas. Eu arrumei uma namorada não cristã. Estava meio assim na igreja, ia, não ia, parecia para bater cartão, sumia um tempão. Aí arrumei essa namorada. Para fazer média, um dia reunido com a família, ela plano onde eu pago. Dei o cheque, dei. Eu ganhei ponto com a sogra, as irmãs da oh, que legal. E eu pago o plano de saúde para ela. Namorada ainda, que bobeira. Aí, o primeiro cheque foi, suei, veio o segundo, eu suei, não veio na metade do dinheiro, aí veio o terceiro, nenhum ponto, nada. Voltou tudo. O problema é que a conta era conjunta com quem? Com minha mãe. Minha mãe estava recém-divorciada do meu pai, que deu muito trabalho financeiro para ela. De repente eu entrei na mesma linha. Cheguei em casa, as malas estavam na sala. Vai embora, não quero mais você em casa. Eu, tchau. Peguei tudo, senta Guatinga, para onde eu vou. Passou o ônibus, entrei para casa do pai. Cheguei lá com as malas, falei, vim para cá. Ele entra, né? E fui ficar com ele. Como eu ainda ia parcialmente à igreja, a gente começou a conversar. Vamos para a igreja junto. Acabei entrando na igreja presbiteriana, onde algumas das minhas dúvidas não sanadas na igreja cristã evangélica foram sanadas. Fiquei, depois de 3 anos, seminário, virei pastor. Hoje, quando eu olho, eu entendo que não foi tempo perdido, foi Deus que dirigiu, usando os meus pecados, a minha dificuldade em ser honesto e direito, para me conduzir ao seminário. Daí também fui para o seminário, presbiteriano em Campinas. Peguei, entrei no ônibus, mala, feliz, passei no vestibular, arrumei casa para morar. Cheguei lá, 1 mês de aula, o telefone toca o presbitério. Volta para Brasília, daqui a 1 ano abre o seminário aqui. Mas 1 ano? Vocês são loucos, tem que ir para o campo. Está precisando de pastor. Volta. Vim chutando, o cara do ônibus na frente ficou bravo. Chutava a cadeira, brigava, xingava o presbitério, falava que eles não sabem de nada. Esse bando de pastor estudou a vida toda para quê, né? Tem que evangelizar, olha aí, vou ficar 1 ano parado. Foi 1 ano que eu conheci a esposa. Casei. Quando eu olho para trás, o meu Cronos ganha significado a partir do Kairos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo na minha perspectiva temporal, era muito ruim, tempo perdido, atraso. Na perspectiva divina eu estou conduzindo tudo, fique tranquilo.
Então você precisa adquirir tempo. Algumas dicas para você remir tempo. Primeira, levante-se cedo. Não se preocupe, não vai precisar 5h50 estar em pé não. Tá bom? Mas levante-se cedo. Vamos pensar no que seja cedo. Eu acho que antes das 8 da manhã é cedo. Depois das 8 já não é mais cedo. Como? Primeiro, coloque o despertador num lugar estratégico, do outro lado do quarto, assim, bem longe. Não dá para apertar o soneca. Já levantou, está frio, você já saiu da cama. Levanta, cruza o quarto, desliga. Então você precisa criar essa rotina. Se você não se disciplinar, não vai andar. Não vai andar. Eu já aprendi que o diabo é o melhor fofador de cama que existe. Ele não quer que você levante, ele vai lá, fofa a cama, arruma o travesseiro, põe coberta por cima de você, canta musiquinha no ouvido, nina o cara. O cara não levantar. Vocês estão rindo, né? Vocês estão entendendo do negócio, né? Então, pula da cama. Sai da cama. Segunda coisa, programe seu despertador para tocar no mesmo horário todos os dias. Com exceção de um. Para mim, o domingo eu levanto às 5. Vocês já tiveram algum compromisso importante? Já? Vocês ficaram bem relaxados, atrasaram, foi tudo assim, de última hora. O que vocês fizeram? Com antecedência se prepararam, se programaram, não é assim? Concurso. Aquele que você sabe que você vai passar, você preparou, está tudo na cabeça. Aí você fala assim, daqui a 10 minutos, quando tiver para fechar o portão, sai de casa. Lá na Asa Norte. É assim? Vai antes, prepara ali. Então, domingo para mim é muito importante, muito. Então eu me levanto muito cedo mesmo. Começo às 9 a escola dominical, às 5 horas eu estou em pé. Eu vou para a igreja, já até virou piada, porque na minha primeira semana na igreja eu levantei 5 horas e fui para a igreja. Aí liguei a luz, estou lá no escritório, aí de repente o telefone toca, né? Eu, opa, alô? Pastor Silvano, ô Silvano, bom, pastor entraram na igreja. É meu, Silvano, na igreja, eu abaixei. Aonde, Silvano? Ele, pastor, é no escritório, está... Ah, é no escritório, mas então sou eu, rapaz. Não, eu passei 5 horas, estou indo lá na empresa, lá tô chegando um caminhão, vai ter um negócio lá de São Paulo, aí eu vi ligado, possivelmente ele está falando, não, rapaz, sou eu que estou aqui, cara. Me assusta não. Até hoje ele ri disso. Aí ele já sabe, né? Os casos do posto lá já sabem, quando liga a luz de madrugada lá, sou eu que estou lá. Mas você todos os dias precisa ter um horário, então se programe. Ah, não vou trabalhar hoje, mas você vai ter algumas outras tarefas para cumprir. Você vai descobrir daqui a pouquinho. A sua vida tem propósito e é um propósito divino. Então você não levanta cedo só para trabalhar, nem para estudar, mas você levanta cedo porque você tem um propósito divino. Vamos lá. Outra, nunca aperte o botão soneca ou deite de novo para dar aquela dormidinha. Acabou, cara. Esquece isso. A partir de hoje, o pastor Carlos disse que você está errando quando você faz isso. A Bíblia está dizendo, remir o tempo. Quanto tempo você precisa dormir? Você não pode dormir de dia. Você não pode dormir na aula da escola dominical. Você não pode dormir quando aquele seu colega está precisando de você. Você deve dormir na hora que é para dormir. Então eu aprendi que madrugada não é assim. Vocês me conhecem, sabem que eu fico porque eu posso. Quem não pode, não fique. Deite cedo. Então a Elaine funciona assim. 8 horas mais 10 minutos de sono, senão não pega. O motor não funciona. Eu sei então que em determinado horário ela precisa deitar, senão no outro dia ela não está em pé. Eu já sou diferente. Esse dia chegou um livro novo e eu sentei lá para ler. E estou lendo e de repente ela passa na sala. Sente, amor. Ela falou, não, vou arrumar os meninos para ir para a escola. Eu já, é 6h30. Estava lá acordado lendo desde o outro dia, não vi. E aí fecho, passo água no rosto, escovo os dentes, estou novinho pro dia. Se ela fizer isso, não existe mais Elaine. Acabou. Vai ser só um corpo e ela faleceu. Ela não pode. Então eu sei disso, então eu não exijo. Dorme, tem o seu tempo para acordar cedo. Porque tem os meninos para cuidar, tem a casa, tem tarefas. Então eu não exijo isso dela. Se você então precisa remir o seu tempo, minha orientação é que você deite cedo. 10h30, cama. Porque no outro dia você vai ter que remir o tempo. Outra dica.
Vai direto à cozinha e tome café da manhã. Vai lá, come, se alimenta, se prepara. Porque a vida cristã, ela é difícil. Se você está dispondo sua vida para servir a Deus, vai mudar radicalmente o seu modo de viver. As pessoas vão bater na sua porta com dificuldades. As pessoas vão bater na sua porta com lutas. Nosso irmão Dilson foi a última situação na qual eu tive que passar de um dia para o outro. Ele chegou em casa, pastor, meu filho foi atropelado. Vamos para o hospital. A criança faleceu. Levei ele para casa com a esposa, deixei em casa, voltei a pé, busquei o carro dele no hospital, levei para a igreja, aí deitei. 4h10 da manhã. Quando eu fechei o olho, o telefone tocou. Alô? Pastor, irmão Dilson. Pastor, tem que enterrar a criança amanhã, eu não tenho um centavo no bolso. Meu irmão, fique tranquilo. Eu vou ligar agora para o tesoureiro da igreja, a igreja vai resolver. Alô, Elias, desculpa estar acordando você essa hora da manhã, mas amanhã eu preciso de você 6h30 da manhã aqui na igreja. Para a gente socorrer um irmão. Acabou a noite, eu não pude mais dormir. Se eu não me preparo, se eu não me alimento bem, se eu não durmo bem, o que vai acontecer comigo? Ô meu irmão, eu não posso te ajudar porque eu não estou bem. Procura outra pessoa. Então, como um cristão, eu tenho que estar sempre preparado, sempre pronto. Remir o tempo significa isso. Penúltimo, lute com o desânimo, lembre-se de que logo gozará de regozijo. Os presbíteros, amanhã, nossa quarta reunião de oração às 7 da manhã. Vocês tinham que ver na primeira semana. Aí o outro contaminava. Era uma cantoria. E eu só regendo eles, né? Aí na primeira semana o Elias veio no dia diferente, chegou no primeiro domingo, o Elias vai para casa no outro, o Silvano veio no terceiro, o Agel veio sozinho num dia, o outro chegou 8. Eu, cara, calma, vocês têm que se organizar. Vamos lá, eu sei que vocês trabalham a semana toda, é pesado, mas vamos nos organizar para acordar cedo. E agora estão, amanhã é o quarto domingo, já me disseram hoje que vão estar todos eles, já estão preparados, já aprenderam que hoje vão deitar cedo, amanhã às 7 da manhã estão na igreja para orar. E eles estão falando assim, pastor, está sendo bom, está sendo gostoso. Então você vai gozar de regozijo quando você descobrir que levantar cedo de manhã dá mais oportunidade de evangelizar, de ajudar as pessoas, de fazer suas tarefas, ser um bom filho, uma boa esposa, um bom esposo, um bom pai, uma boa mãe. Porque você tem mais tempo, tempo útil, tempo que serve para servir ao próximo, para servir a Deus. Então, prepare-se. Letra F. Logo você experimentará do hábito de acordar cedo. Então, logo você vai começar a acordar sozinho. Aí o presbítero já me liga. Pastor, meu pai faleceu, 1.800 km, tem que estar lá amanhã para o enterro. Tem motorista? Não. Então, estou indo para aí, fica tranquilo. Peguei o carro, pum. Chegamos lá no Pará, no outro dia, dirigindo direto, 1.800 km. Aí, chegamos lá, a pessoa falou, amanhã, 7 da manhã o enterro. Não, hoje não é amanhã. Eu falei, então tá bom. Onde vai dormir? A vizinha falou assim, ó, tem minha área, tem uma rede, se eu dormir, durmo no calor. Aí tu colocou a rede lá, deitei, aí pedi as horas lá. São que horas? Alguém falou assim, 11. Eu falei, então tá bom, vou dormir, boa noite. Quando eu fechei o olho, eu falei assim, rapaz, tem que estar 7 horas da manhã em pé, fazer o ofício fúnebre, porque o pastor da Assembleia disse que não vai. E o cara era membro da Assembleia há anos. Eu falei, então eu faço, né? Aí deitei, fechei o olho e falei assim, tem que acordar cedo. Depois de ter dirigido de um dia, uma noite inteira até o outro dia, falei, vou acordar. Acordei. Tudo escuro. Nenhum barulho. Levantei, fui na porta trancada, o pessoal dormindo. Fui no tanque do fundo, peguei a mala, escovei os dentes, troquei a roupa. Falei, vou pra lá, né? Já deve ser hora. Eu acordei, cheguei na casa, 2 pessoas na área, o caixão. Entrei, dei bom dia, coloquei lá, sentei na cadeira e fiquei lá. De repente eu vi um celular na mesa. Falei, vou olhar as horas. Olhei 5 da manhã. Lá não tem horário de verão. Aí eu acordei no horário de verão aqui, lá ainda era madrugada. Eu falei, agora eu já acordei, né? Vamos ficar aqui. Foi bom porque uma senhora sentou, nós conversamos, eu orei com ela. O tempo não foi perdido. Mas você vai acostumar. Vai levantar cedo, vai acordar sozinho. E a sua vida então vai se transformar, porque você vai ter mais tempo útil. Então comece seu dia com meditação na palavra e oração. Obtenha um plano de leitura da palavra. A primeira dica é essa. Um dia na presença de Deus precisa começar com Deus. Você tem que ler a Bíblia e orar logo cedo. Seus pensamentos precisam ser cheios da palavra.
os desígnios que você toma todo aquele dia devem ser baseados na palavra, a vontade, tudo deve derivar da palavra e da oração. Então, primeira tarefinha, para aqueles que não são casados, é orar e ler a palavra. Quem é casado, escova o dente e dá um beijo na esposa. Aí depois vai ler a Bíblia e orar. Aí você então vai tomar todas as atividades do dia, vai fazer tudo. Para você que já acorda escovando o dente no metrô e vestindo a calça na parada de ônibus, não funciona. Tem que acordar mais cedo e fazer isso tudo em casa. Não vai ter outra maneira. Se você entrar no dia, você não vai ler Bíblia e não vai orar. Eu sei disso, eu sou pastor, eu não consigo. Quando o dia começa, não dá mais. Toca o telefone, chama, o outro fala, faz não sei o que, faz estudo e tal. Acabou. Mas se eu levanto cedo, eu posso ler a Bíblia, posso orar e começar o meu dia. Então, para quem levanta 5h50, dá tempo, porque eu só entro 8 no trabalho. Posso ler a Bíblia, posso orar. Eu tenho um plano de leitura anual, 6 meses, 4 meses. Descobri um de 3 meses agora. Você lê a Bíblia toda em 3 meses, em 4 meses, depois a Bíblia toda em 6, em 1 ano. Então, se você ainda não leu, começa com 1 ano. Lê a Bíblia toda em 1 ano. Depois você vai ler ela toda em 6 meses, 4 meses, depois em 3 meses a Bíblia toda. Então a cada 3 meses você lê ela todinha. É tempo, prática, que você vai adquirindo. Bom, pensando agora aqui no Kevin de Jong, no Super Ocupado. Kevin está lá no Face, você pode pedir para ser amigo dele. Super tranquilo, gente finíssima. Eu conversei com ele um pouquinho sobre esse assunto e algumas coisas que ele nos apresenta. Algumas verdades. A número 1. Tenho que estabelecer prioridades, porque não consigo fazer tudo. Você não vai fazer tudo. Pensa nisso comigo. Lembra das prioridades lá? Qual é a número 1? Qual é a prioridade número 1? Deus! Ler Bíblia e orar logo cedo de manhã. Primeira coisa, você precisa ter uma vida com Deus. Não responda. Mas há entre nós aqui quem não lê a Bíblia nem ora todos os dias. Não é assim? Provavelmente Deus é muito distante de você, bem longe de você. Talvez você vislumbre Ele, saiba alguma coisinha sobre Ele, mas você não se relaciona com Ele. Não consegue. Quem todo dia fala com Deus e ouve Deus, se relaciona com Deus. Então, a primeira coisa é essa, entender o ciclo de prioridades. Qual é o segundo ciclo? Família. Eu preciso então agora dar atenção para a minha família. Eu preciso saber como é que está a minha família. Por exemplo, eu mudei uma atitude que eu tinha. Eu coloco no celular textos bíblicos, a Bíblia falada, em áudio, e sermões. E aí no carro, ouvindo, dirigindo e escutando. Aí eu me peguei e falei assim, silêncio aí atrás, todo mundo que eu estou ouvindo aqui o sermão. E os meninos querendo falar sobre a escola, né? Pai, cala a boca, menino, estou ouvindo o sermão. Né? Ah, tudo pro inferno, tudo danado, tudo para ouvir sermão, né? E eles lá querem falar com o pai. Aí eu fui e li lá, mandamento, deveres dos superiores para com os inferiores, amar, ser cuidadoso, ouvir. Aí eu falei, poxa vida, na hora que entra um carro, acabou o sermão, entra aí. Tchau, jovem, vai se catar. Está difícil, não quero saber de vocês não. Fala aí, Isaac. Aí o Isaac fala, a Alice fala. Aprendi a dar prioridade. Eu ia dormir com o William Bonner. Falei, cara, feio, cara. Por que eu estou deitando com esse cara em vez de deitar com minha mulher? Aí, né, tchau, William Bonner. Tum! Oi, amor, pode falar. Né, que eu chegava, o jornal, deixa eu ouvir aqui, ó, aumentou a gasolina, notícia inédita. Isso nunca aconteceu no Brasil. Aí ela lá, quer falar? Aí, de repente, eu, tchau, William Bonner. Oi, amor. Sim? Meu bem, esse vestido que eu comprei, que legal, né? Ficava olhando o vestido. Mas antes, o que eu ia fazer? Ficava olhando o William Bonner de terno. Não dá, né, cara? Daqui a pouco eu estou assistindo o Rei do Gado. Vocês estão rindo por quê, pessoal? Aí, o pessoal do Facebook aí sabe o que é. Aí eu falei assim, não dá, tem que dar atenção para a esposa. Então a família. Aí eu mudei algumas estratégias do meu ministério. Por exemplo, eu ia para a igreja de manhã entre as 8. Na semana, no sábado e domingo entre as 5 da manhã. Aí a gente sai às 11, vou para casa, almoço, volta às 14, sai às 18, depois à noite tem atividade. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta não quer folga pastoral, no sábado e no domingo.
Aí eu falei assim, cara, eu tô saindo de manhã, tarde e à noite pro trabalho. Ficando muita coisa para fazer em casa. O que eu tenho que fazer? Mudar isso. Então nos dias que eu trabalho à noite, eu não trabalho de manhã. Eu trabalho à tarde e à noite. Eu mudei. Porque eu fico de manhã em casa com a esposa, e quando é preciso eu fico de manhã trabalhar, e à noite e à tarde eu fico em casa. Porque eu estava ficando os 3 períodos no trabalho. E o meu trabalho às vezes é 24 horas. Às vezes acontece, tem que sair, atender, vai para casa de um, fica até o outro dia nascer. Então eu falei, eu preciso ter tempo para estar em casa. E aí então eu dividi meu ciclo de trabalho em 2 períodos. Se eu trabalho de tarde, eu trabalho à noite. Se eu trabalho de manhã, às vezes eu não trabalho à tarde, só à noite. Que é para ter um tempo em casa. Então você precisa fazer isso. O outro ciclo é o trabalho. Aí eu tenho meu trabalho, eu tenho que me relacionar no meu trabalho. Então eu preciso almoçar com os irmãos da igreja, eu preciso sair com eles, tomar café, às vezes visitar. Então eu preciso ter essa prioridade agora, de olhar para a igreja. E o último ciclo que vem é a igreja mesmo, é o culto. Aí lá eu vou servir. Agora se eu estiver aqui na casa de qualquer um de vocês, eu peço para um presbítero dirigir e vou. Pastor, Elias, o Guilherme me ligou que agora está precisando de mim lá na casa dele. Você dirige o culto para mim, eu estou indo para a casa dele agora. Deus não quer que eu fique lá no culto, e o meu irmão morrendo. Vou lá para a casa dele e ficar com ele. Aí gasto tempo com o Guilherme. É a prioridade. Agora se minha esposa pede socorro para mim, eu falo para qualquer outra pessoa, corre lá no Guilherme que minha esposa está precisando de mim. Agora se meu Deus me chama, eu falo esposa, Guilherme, igreja, todo mundo espera que Deus está me chamando. São as prioridades. Mas Deus aí vai trabalhando todas elas para estarem sempre funcionando de acordo quando você funciona conforme a vontade dele, nos desígnios dele. Vamos abrir Mateus 6,36, deixa eu ler esse texto. Quem encontrar pode ler, por favor. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que tem que ser buscado em primeiro lugar? É Deus. Deus vem em primeiro. Agora entenda. Quando eu sou um bom esposo, Deus está sendo glorificado? Quando eu sou um bom empregado, Deus está sendo glorificado? Quando eu sou um bom membro na igreja, Deus está sendo glorificado? Veja que é tudo e nada, tá bom? Entenda, é complicado isso. É a família, é o trabalho, é a igreja, tudo isso com Deus, pensando na glória de Deus. Então eu viro e falo assim, bem, eu vou trabalhar de manhã, à tarde e à noite. Ah, meu Deus, mas estou precisando de você em casa. Não, tem que trabalhar, porque senão os presbíteros vão escolher outro pastor para a igreja. Eu estou glorificando a Deus? Eu estou preocupado comigo, em sair bem com todos os presbíteros, puxar o saco de todo mundo, para manter o meu emprego. Não estou glorificando a Deus. Eu estou pensando em mim. Então eu preciso servi-los pensando na glória dada a Deus. Aí eu vou incluir minha família. Porque o primeiro lugar, o primeiro ministério meu é a minha casa. Então eu faço, por exemplo, os sermões, comunico eles em casa primeiro. Quando eu chego na igreja, aqui não é novidade para minha família, eles já sabem, já conhecem, já ouviram sobre aquilo. Eles vieram em primeiro lugar. E aí a vida deles glorifica a Deus. E quem ganha com isso? Uma família crente, com um pastor crente. Quem é que vai ganhar com isso? A igreja. Agora vocês já pensaram, olha a cena, é verdadeira, aconteceu no interior de São Paulo. O pastor chegou no culto, o culto aconteceu, ele foi pregar. Quando ele abriu, a Bíblia começou, uma esposa levantou lá no meio da igreja e falou assim, nada disso aí é verdade, porque ele não vive nada disso. E sentou. Sabe o que aconteceu com ele? Ele está divorciado, deixou o ministério, e a igreja lá está sofrendo muito. Então ele precisa ter um ministério aonde primeiro? Em casa. E se a casa dele for uma casa que vive na presença de Deus, a igreja vai ser abençoada com isso. Então se na sua casa Deus é glorificado, isso vai transbordar para fora. E aí todos os outros relacionamentos vão ser atingidos. Vão ser atingidos. Então você precisa começar do centro, indo para fora. Deus, em primeiro lugar,
Deus em primeiro lugar na família, Deus em primeiro lugar no trabalho, Deus em primeiro lugar na igreja. Cada aspecto desse, Deus é glorificado, primeiro é Deus, e aí esses outros aspectos vão sendo fluindo na direção do ser de Deus. E aí você vai glorificando Deus e vivendo em cada um desses aspectos. É muita coisa para você fazer. Porque a gente geralmente tira Deus do centro, não coloca Deus na família, nossa casa não tem Deus, o trabalho não precisa de Deus, e muito menos na igreja. Então Deus é ausente de tudo isso. E aí a gente vira aquela loucura de vida. Vamos ver Mateus 22, 37, 38. Eu espero que dê tempo para terminar o estudo sobre tempo. Mateus 22, 37, 38. Entendeu? Mateus 22, 37, 38. Alguém lê, por favor. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então, o primeiro mandamento aí é qual? Amar a Deus. Vamos ver os versos 39. O que diz aí? O segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você viu de novo aí o ciclo? Deus, depois o próximo. E onde eu entro? Eu não entro. Eu entro quando? Para o outro. Aí o outro ama a mim. Então eu não me amo. Eu amo o próximo. Amo a Deus e amo o próximo. E o próximo me ama. Então pensemos aqui. Eu recebo 5 mil reais. Aí a Neuza está precisando de 3 mil. Eu empresto 3 mil para a Neuza. Fiquei com quanto? 2. Aí de repente chega para mim a Fernanda e fala assim, preciso de 2 mil. Eu empresto 2 mil para ela. Com quanto eu fiquei? Com nada. Se eu tiver ajudado todos vocês, e agora eu precisar de ajuda, eu vou ter ajuda. Eu vou pedir ajuda e todo mundo vai me ajudar. Então no dia que eu chegar e falar assim, me presta 1000, tem 1000, me presta 1000, tem 1000, 1000, 5 mil de volta. Então eu ajudo, porque assim eu serei ajudado. Aí então a base bíblica é, quem dá, quem perde, ganha. Então eu sempre tenho quem procurar. Por isso que a igreja é um lugar de ajuda. A gente não puxa pra gente, a gente distribui. Ao distribuir, eu ganho, porque eu faço amigos. E esses amigos então cuidam de mim. Então o princípio voltado para o próximo. Vamos ver Tiago 4,15. Quem encontrar pode ler. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, o tempo está nas mãos de quem? De Deus. É Deus que dirige. Então, quando eu vou pensar no futuro, eu devo fazer o quê? Confiar em Deus. Deus está dirigindo o meu tempo. Em primeiro lugar, devemos considerar a glória de Deus. Então, Deus vem antes de tudo. E aí Deus então age através de mim para o bem do próximo. E toda a minha vida é dirigida por Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, todo o meu tempo é para a glória de Deus, para o bem do próximo. A sua vida ganha significado. Uma vida sem significado é uma vida voltada só para você. Essa vida ela foi dada a nós pelo diabo. Por isso a Bíblia diz, vós sois do diabo e ele é vosso pai, e vocês vivem para satisfazer os desejos dele. Porque lá no Éden ele diz assim, vocês podem comer e vocês serão iguais a Deus, você vai ser um deusinho. Tudo para você, tudo em torno de você. E a Bíblia está construindo isso quando diz assim, tudo para Deus, tudo para o próximo. E eu? Acabou o eu. Eu vivo para Deus. Então o meu tempo é para Deus. Aí eu fui lá no Batalhão de Polícia Militar Ambiental buscar os coletes para nossa pescaria. Cheguei lá, requisitar 50 coletes. Aí estou lá guardando na antessala do comandante. A secretária estava lá, uma sargento. O senhor é pastor? Sou eu mesmo. O senhor vai ser pastor? Não, não gosto. Hã? Não, gosto de ser pastor. Oxe, que história é essa? Você não gosta?
falei, não gosto. Mas não pode. Pode, eu estou falando para você. Minha vocação natural é veterinária, é o que eu gosto de fazer. Todos os dias eu luto no meu coração com vontade de voltar a fazer isso, mas Deus me vocacionou para largar tudo, é por isso que eu não mexo, é por isso que eu não gosto, é por isso que eu abandonei, é por isso que com 1 ano eu larguei tudo para lá, porque Deus me chamou para essa tarefa exclusiva. Então eu vivo só para isso, porque senão meu eu fica me chamando para outras coisas, e eu vivo para a glória de Deus. Então eu sou pastor por vocação, não foi por escolha, não foi porque eu não tinha nada para fazer, Deus me chamou. Então meu tempo está consagrado para Ele. Por isso que eu vou para a igreja com ânimo, com vontade. Não é porque bate ponto, nem tem, né? Você imaginou todo dia os presos ter que ir lá trabalhando? Tá trabalhando. Leu a Bíblia hoje? Não li. Então vai ler, rapaz. Tá. Não funciona assim, né? Então é uma vocação. Aí o tempo é exclusivamente para a glória de Deus. Quando nós nos voltamos para essa realidade, a gente muda a nossa compreensão de viver para a glória de Deus. Kevin DeYoung diz assim, a pessoa que nunca estabelece prioridades é aquela que não acredita na própria finitude. Vocês vão morrer, vocês sabem disso. Em 2010 eu sofri um acidente, meu concunhado estava dirigindo o carro, nós capotamos. A barra que sustenta aqui o teto desse lado aqui rompeu e entrou aqui e veio aqui atrás. E aí quando nós chegamos no hospital, faltou 1% eu perder todo o sangue do corpo. Já estava sem sentir as mãos, os pés, frio, suando. E aí lá na mesa, antes de ser atendido, de fazer a cirurgia, meu sogro chegou lá, foi o primeiro. Eu segurei a mão dele e falei assim, meu sogro, se for servido ao meu bom Deus me levar hoje, cuida da minha família. E ele falou assim, não, Deus não quer isso. Eu falei, eu não sei que Deus quer. Mas eu estou pronto para morrer. Nós podemos morrer a qualquer momento. E quando a gente não entende isso, tudo fica para depois. Tudo você vai jogando. Tudo é sem significado. O cara levanta, fica de pijama até meio-dia assistindo Fátima Bernardes. Depois assiste Sessão da Tarde, a Lagoa Azul. Aí vê depois o Rei do Gado. Aí depois vai ver Malhação. E vê o DFTV, terceira edição, como se fosse a primeira. Tudo que eu vi às 5 da manhã no Hora H, o cara tá vendo DFTV de noite. Já é notícia velha. Eu comecei com a gasolina 3,55, ele tá lá à noite descobrindo agora que ela tá. Eu falei, porque eu já abasteci 3 vezes. Né? Então, ele não viveu a vida. Aí ele vai levando. E nós precisamos então entender que a nossa vida acaba. Quando eu entendo que minha vida acaba, que ela é finita, eu tenho prioridades. Primeira prioridade, glorificar a Deus. A segunda prioridade, eu quero deixar um legado para meus filhos. Eu fico pensando na Alice e no Isaac, encontrando com um amiguinho. Tem aquele amiguinho chato da escola, né? Você fala, a mochila que eu comprei. Aí ela olha pro dela, puxa, tá toda rasgada, estragada. O que eu vou falar para ele? Ah, meu pai dormia até tarde. Ela fala, meu pai fez isso. Olha, aquele ali foi meu pai que construiu. Olha, esse aqui foi meu pai que deixou. Olha, meu pai escreveu esse livro. Então, um legado. Eu quero que meus filhos e os meus netos olhem para mim e digam assim, ele tinha significado. Ele esteve aqui por um motivo. Então, eu estou deixando um legado. Terceiro lugar, a comunidade precisa sentir minha falta. Você já viu uma piada? Acho que saiu foi no Globo. Uma charge, é um caixão, 2 pessoas no enterro lá assim. Aí um vira para o outro e fala assim, eu não entendo, ele tinha 50 mil seguidores no Facebook, só 2 amigos foram para o enterro, né? Então, quantas pessoas de fato se interessam por você, sentem sua falta? Você não aparecer, eles vão falar, cadê o fulano? Poxa, o fulano faz falta. E aí o mais amplo é a igreja. O que você faz pela igreja? O que você constrói na igreja? Que a igreja, então, posso olhar e dizer assim, o fulano é parte integrante do corpo de Cristo. E ele faz com que o corpo de Cristo ande. Isso, então, mostra que você tem prioridades e que, mesmo sendo finito, você vai deixar uma marca que vai refletir na eternidade. Porque nós vamos todos ser ressurretos, para o bem ou para o mal. E quando houver ressurreição, nossas obras serão expostas.
Eu já falei sobre isso. Crente passa pelo juízo. A gente só não sofre a pena. A pena final de ser lançado no inferno, nós somos livres delas em Cristo. Mas nós temos que prestar conta até das palavras frívolas que falamos. Já passou, Deus liga aí o pessoal de comunicação aí, liga o projetor aí, liga. Hoje a vida da Adriana. A Adriana nasceu em Brasília. Aí tá lá a Adriana pequenininha e tal, né? Chutou a canela do Wanda. Ela tá, então chutava a canela do Wanda, ela lá chutando a canela do Wanda. Aí a vida vai crescendo, mostra os pensamentos, né? Por que a imagem foi embaixada? Que vai mostrar os pensamentos. Eita, vai se tornar públicos. Passou aquilo que eu fiz, vai aparecer pra todo mundo. Tinha câmera do Big Brother lá, cara. Não tem edredom para cobrir, vai aparecer tudo. Aí você vai ficar assim de frente da humanidade, Adão até o último homem, em pé diante do trono de Deus, passando o filme da sua vida, e você, nossa, minha vida é essa? Fulano assistiu Lagoa Azul 10 vezes. Que vida, né? Que coisa, hein, cara? Rolou em 20 provas, né? Caramba! Teve 10 namoradas, nenhum casamento. Mas fez relação sexual 20 vezes. Eita, como? Né? Tinha 10 namoradas, 20 relações sexuais. Teve os amigos. Ixi, caramba, o cara fazia isso. E todo mundo assistindo. Então a gente é finito e vai ter que prestar contas. Vamos lá para a conclusão. Trabalho ou lazer? Também são dois pontos de conflito. Você já percebeu o cara que trabalha para folga? Esse ano ele está sorrisão desse tamanho, tem um monte de feriado, aí ele vive assim, né, alegre. Vamos para o Japão, só tem um, e é ponto facultativo. Aí não tem lugar que abre. Então tem gente que vive para o feriado, então trabalha para o feriado. E tem gente que folga para trabalhar, né? Os dois estão errados. A gente tem que ter um termo bíblico. Primeira coisa, como equilibrar? A Bíblia recomenda o trabalho esforçado. Vocês conhecem o texto lá de Provérbios 6, 6 a 11? Conhece? Não? Por que é o pastor de vocês, hein? Abre lá. Eu lembro que o pastor da igreja já pregou nesse texto. Vocês lembram disso? Não? Eu vou falar com meu pastor. Provérbios 6. 6 a 11. Eu vou ler só um versículo para vocês, tá bom? Vou ler todo o trecho não. Não dês sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Verso 4. Aí ele começa, então, lá no 6, dizendo assim, vai ter com quem? Formiga. O que é a formiguinha? Quando eu vou conversar com os meninos sobre grande e pequeno, eu uso dois exemplos. Formiga e elefante. Quem é que ele está pedindo para a gente considerar aqui? Pequenininho, menor de todos. O que acontece com a formiga? Semana que vem, carnaval. O que aconteceu com todas elas? 201 pular lá no bloco lá, né? O que aconteceu com a formiguinha? Trabalhando. Aí um dia desse eu chego lá fora, tá lá os meninos lá, um papelão assim. Eu olhei, o que vocês estão fazendo aí? Tá chovendo. Não, pai, as formiguinhas estão aqui, a gente tá protegendo. Eu falei, não, pode deixar. Mas elas vão ter que parar. Eu falei, não para, fica tranquilo que elas não param. Aí tirou, chovendo, elas sumiram. Aí a Alice, tá vendo, pai? Eu falei, fica tranquilo, filha. Quando parou a chuva, eu falei, olha aí de novo. Ela, nossa, elas voltaram. Eu falei, a formiga não para. Faça chuva, faça sol. É por isso que ela é o exemplo bíblico. Vai lá considerar. Então a Bíblia fala de trabalho esforçado. Depois vocês podem ler o texto de Mateus 25, 14 a 30, 1 Tessalonicenses 2, 9, e 4, 11 a 12, e 2 Tessalonicenses 3, 10. Vamos a 2 Tessalonicenses, para vocês verem um pouquinho o que Paulo diz lá. 2 Tessalonicenses 3, 10. Quem encontrar pode ler. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Quem não trabalha, o que acontece com ele? Não coma. Não come. O pessoal do Bolsa Família nunca leu isso, né? Não trabalha, não come, cara.
que é que o governo PT é tão ímpio que até isso aí eles são contra, né? Dar comida sem trabalhar. Mas a Bíblia está falando de um princípio que você precisa trabalhar. Eu tenho uma consideração, agora 14 anos de casado, tem uma coisa que pesa muito no meu coração, como esposo e pai. O medo de não conseguir sustentar minha família. Então, se tem uma coisa que causa temor no meu coração, é ter que chegar na casa dos meus pais e pedir para me ajudar com minha casa. Então eu batalho. E eu aprendi isso quando eu era pequeno. Nós morávamos em Manaus e um dia minha mãe foi trabalhar e minha irmã falou assim, minha irmã do meio falou, quero comer. Eu abri o armário, nada. Abri outro armário, nada. Abri o terceiro armário, tinha um saco de farinha com um pouco de farinha dentro. Coloquei no prato para uma, no prato para outra, no prato para outra e acabou a farinha. As 3 comeram e eu fiquei com vontade de comer farinha. Então eu me lembro sempre disso. Um dia desse Alice abriu o armário, vai dar para comer. Eu falei, calma, tem isso, botamos tudo em cima da mesa, numeramos, contamos e qualificamos. Eu falei, não tem nada. Talvez não tenha o que você esteja querendo, mas ter, tem. Então dê glória a Deus pelo que você tem, agradeça pelo que você tem e como que você tem. Então manter a família é uma grande prioridade na minha vida como esposo e pai. Supri-los naquilo que é necessário. O trabalho é que me dá isso. Hoje eu vivo com congruas. O que são congruas? É um termo que aponta que a igreja me dá uma oferta. O Ministério do Trabalho tem uma súmula vinculante, eu acho que é de 91, é de 90, não reconhece o trabalho dos ministros presbiterianos como trabalho, é doação. Então não tem como ministro nenhum colocar a igreja na justiça, porque nós estamos voluntariamente oferecendo nosso trabalho à igreja. O que a igreja faz? Ela nos dá em retorno congruas, para nos ajudar. Eu sei que se faltar eu tenho que trabalhar, tenho que pôr a mão na massa. Então eu estou sempre pronto, se necessário for, a fazer o que Paulo fez. Voltou a construir tendas para sustentar a si mesmo. Então se um dia faltar e a igreja não puder, eu vou trabalhar para sustentar a minha casa. Muita gente não quer pensar nessa ideia de trabalhar. Quer ficar em casa. Se vocês observaram, acho que foi o Correio do final de 2011 para 2012, uma reportagem dos filhos de até 35 anos que continuam morando dentro de casa, sustentados pelos pais, estudando para concurso. Aí a foto, o cara todo bonitão, barbudão, na foto. Vai dar vontade de pegar um cinto, dar uma cintada. Ela trabalhava, vagabundo. 35 anos estudando para concurso dentro de casa. E a mãe dá uma reportagem. Eu dou para ele tudo o que ele precisa. Ele está estudando. Eu falei, vai trabalhar, né? A minha carteira foi interrompida quando eu vim para o ministério. Dos 15 anos até hoje está lá preenchidinha, anotada. Muita gente não quer trabalhar. Mas a Bíblia também, do outro lado, nos aponta a virtude do repouso. Êxodo 28, vocês sabem de cor, o mandamento, guardar o sábado. Mas vamos ao Salmo 127, o verso 2. Eu também preguei nesse texto, né? Vocês devem lembrar disso, né? 127, verso 2. Alguém leia, por favor. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente grandeaste, aos seus amados eu lhe dar enquanto dorme. Entenda, ele não está dizendo que é para você ficar dormindo que Deus vai dar, não. Não está escrito isso aqui. Está escrito que quem não está com Deus, mesmo que levante de madrugada, não vai conseguir nada. Mas quem tem Deus, ainda consegue. Ainda levanta e consegue o seu sustento. Que Deus dá para ele enquanto ele dorme. Então a falta de sono é falta de confiança em Deus. Peraí, não é tão simples assim não, um pouquinho mais complicado. Eu quando capotei o carro, meu companheiro estava dirigindo, não tinha seguro, perca total. O carro, o presbítero Silvano buscou o caminhão, colocou dentro do caminhão, capotou 3 vezes na ribanceira, bateu numa rocha quando saiu da pista, arrancou as 2 rodas traseiras fora, capotou, acionou todos os 4 airbags, acionou airbag, perca total já. Amassou todo, 4 vezes capotou, acabou.
Chegou em Brasília, tirou, jogou lá no quintal da igreja, todo destruído, estragado. Ficou pegando chuva um tempão. Eu passei 1 ano e 8 meses comprando peça, recuperei, procurei o pessoal e falei assim, já paguei, era 48 mais da metade, 27, então eu quero devolver ele, está todo consertado, está funcionando, rodando. Fui para o cartório nele, cheguei lá, assinei o documento, devolvi e falei, já paguei o valor, ele está indo no lugar do juro. Vamos quitar, libera o meu nome para eu comprar outro. Fizeram um acordo, zerei tudo, liberei o nome e comprei outro. Eu trabalhei, preparei e entreguei. Sabendo que Deus cuida de mim. Meu primeiro carro, 60 e tantas vezes. Trabalhei para o segundo sem 48. A ideia era que o próximo fosse em 24, depois em 12. Não deu. Mas Deus abriu as portas, permitiu que eu comprasse em 48 sem dar nada. Cuidou de mim, enquanto eu dormia. Você é louco, vai devolver, vai perder tudo. Deus cuida de mim. Se eu não confio nele, o que eu quero fazer? Ficar lá no pátio a noite toda olhando para o carro quebrado e chorando. Em vez de colocar meu coração na situação, coloco o coração em Deus. Deitei e falei, Senhor, me dá sabedoria. Me deu, procurei, fiz acordo, devolvi, liberei meu nome, compra outro. Cheguei lá, você é o quê? Pastor, não funciona. Não, dá documento, não dá crédito. Pastor não tem crédito. Se é pastor, então o pastor ainda pensa que você rouba. Fica pior. Fica pior. Aí, mãe, me ajuda. Chegou lá, contra-cheque, funcionária pública, tantos anos, tem dívida nenhuma, o cara está liberado para a senhora agora, na hora, não precisa de mais nada, na hora ela liberou. 3 dias que eu vinha lutando só para ele olhar no contra-cheque. Ela chegou na hora, eu falei, olha como Deus cuida da gente, né? Abriu as portas. E aí, Deus nos abençoou, estamos com carro. Quando nós dormimos, Deus cuida de nós. Então, meu repouso é confiança em Deus. É por isso que na oração do Pai Nosso ensina assim, dar-nos o pão nosso de cada 30 dias. Não é assim? Qual é o pão? Por que ele diz cada e não 30? Ou da semana? Todo dia depender dele. Quem dá pão todo dia é Deus. Então todo dia eu dependo de Deus. Todos os dias. Aí eu cheguei em casa, tarde, atender gente, cheguei em casa, 2h30 da tarde, cheguei, um senhor sentado na cadeira, na garagem, comendo. Boa tarde. Sou o dono da casa? Sou eu mesmo. A sua esposa falou do senhor. O senhor é pastor? Eu sou sim. Entrei, mulher, não, ele passou pedindo comida, eu esquentei e dei pra ele. Ah, então tá bom, então eu vou comer. Abri a panela, cadê o bife? Tá só o óleo, né, aquele cheiro de carne doce. Cadê o bife daqui? Eu dei pra ele. Você deu o bife? Deu o bife. E agora? Come arroz e feijão. Põe pimenta que ajuda. Mexidão e tal, comi. Eu falei, poxa, eu perdi meu bife, deu pro cara. Ele passou, falou, põe a vasilha de margarina. Ela falou, não, entra aqui, vou esquentar, senta. Deu pra ele. Quando acabou de comer, a Helene falou, ele quer falar com você. Eu falei, pô, como meu bife ainda quer falar comigo? Tá bom, vou lá. Pois não. Ó, senhor, eu queria agradecer, porque eu passo nas casas, o pessoal às vezes dá em sacola. A sua esposa abriu a porta, me deu cadeira, colocou no prato, deu um copo que vocês bebem, me deu comida. Eu estou há tantos dias dormindo na rua, querendo voltar para minha casa, ninguém me recebe, bati em 2 igrejas, batem a porta na minha cara. Obrigado, porque vocês cuidaram de mim como gente. Sabe aquele gosto de bife gostoso na boca, velho? Deus cuida dos seus. E aí eu fiquei contente, porque nós nutrimos, demos dignidade e amamos alguém que precisava. É o melhor alimento do cristão. Lembra de Jesus? Você vai ficar o dia todo sem comer? Então McDonald's bem ali, Jesus. Rapaz, sai. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Estou satisfeito. Olha, aquele dia eu fiquei assim com a barriga cheia. Não foi do bife, foi do agradecimento. Então a gente começa a buscar outras coisas e confiar em Deus. Quando você começa a confiar hoje, aqui, no agora, aí você não dorme, o tempo não dá. Você levanta de madrugada, mas não rende. Ele dá aos que ele ama enquanto dormem. Então o tempo perde significado. E aí você de fato fica sem sentido. Eclesiastes 3:1 para a gente encerrar.
Eclesiastes é aquele bem dificilzinho, fica lá no final de nada, no início de nada. 3:1. Quem encontrou pode ler aí. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que tem aí tempo determinado? Tudo. Todo propósito debaixo do céu há um tempo. Então eu quero encerrar com vocês com uma lição bem simples sobre o tempo. Todo o seu tempo deve ser consagrado a Deus. Pergunta 1 do Catecismo Maior de Westminster. Qual é o nosso fim? Glorificar a Deus. Se todo o meu tempo for colocado na presença de Deus, ele terá propósito. Se não, ele não terá propósito. Você pode ter todo o tempo do mundo, mas não vai significar nada. Você pode ser a pessoa mais ocupada do mundo, não vai ter significado. Você pode ser a pessoa mais desocupada do mundo, não vai ter significado. Mas quando todo o seu tempo é posto para glorificar a Deus, você ganha propósito. O autor de Eclesiastes então diz que há um propósito para todo o tempo. Nosso propósito é glorificar a Deus. Aplique todo o seu tempo para a glória de Deus. Então deixe para glorificá-lo, levante-se para glorificá-lo, viva para glorificá-lo. Se você não usar todo o tempo para glorificar a Deus, você vai perder significado e propósito de vida. Então você vai poder fazer muita coisa, mas não vai ter significado nenhum. Então você pode fazer pouca coisa com significado e vai marcar a história. Vai ser de fato algo que vai deixar um legado. E as pessoas vão olhar e vão dizer, fulano viveu para a glória de Deus. Vamos às perguntas? Então ainda dá tempo. Entenderam a piada? Ainda dá tempo? Vamos lá. Ninguém entendeu. Vocês entenderam tudo ou nada, né? Um dos dois, né? E se eu trocar o horário da leitura e da oração à noite, talvez? Eu gosto de pensar que há oportunidade para 3 momentos. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia Daniel buscava o Senhor. Isso ainda é pouco. Porque a Bíblia também mostra que o salmista Davi de madrugada buscava a Deus. Ainda é pouco. Eu penso na manhã como essencial e estratégico porque ela me coloca diante da sabedoria bíblica antes do meu dia. E à noite eu gosto de pensar colocando ela depois do meu dia. Então tem 2 propósitos diferentes. O primeiro propósito é que ela me dá sabedoria e entendimento para fazer o dia. Começar o dia diante da palavra de Deus é diferente, Alma, porque me dá entendimento do que Deus quer. Mas aí eu vivo todo dia, eu peco, eu erro, eu caio em armadilhas do diabo, eu me frustro nas minhas situações pecaminosas. E quando eu me deito, então eu pego a palavra, ela me ajuda a trabalhar minha consciência, a analisar no meu dia a luz das Escrituras e ter uma noite de sono tranquilo. Por isso eu vejo em tempos diferentes. Se você não pode, aí você vai ter então que escolher um. Eu iria preferir o da manhã, porque ele me permite começar com sabedoria bíblica. Ok? Mas o bom é que você faça... Eu tenho 3 momentos devocionais no dia. Primeiro, o momento devocional pessoal. Aí no início da tarde tem um momento devocional eclesiástico, no qual eu estudo as Escrituras para a igreja. E o último é o familiar. Aí eu estudo com a família. Então são 3. Agora vai depender do seu dia a dia, da sua disponibilidade. Às vezes eu deixo algumas coisas para fazer isso. Então eu deixo de ver um filme. Hoje eu comentava com minha esposa, ela vendo o filme, eu falei, esse filme e tal, ela falou, eu já vi. Aí eu falei com ela, poxa, o último filme que eu vi eu assisti em 3 partes. Eu assisti um pedaço, parei, fui resolver coisas, fazer coisas. Assisti um pedaço, tive que parar de novo, e a outra eu terminei 1 mês e pouco depois, a 3ª parte. Mas eu prefiro fazer isso do que deixar de orar, ler a Bíblia, estar com os irmãos, com a família, para mim o filme fique para depois. E tenho assistido bons filmes, não tem faltado tempo. Ok? Alguma outra ponderação, alguma pergunta? Vamos orar? Pai querido, nós reconhecemos que tratar sobre o tempo
é algo que exige muito mais do que fizemos aqui. Então nos ajuda a ter sabedoria e entendimento bíblico para tratarmos deste assunto, Pai. Nos dá sabedoria, responsabilidade no uso daquilo que o Senhor nos concedeu, que é o tempo, que é a vida. Que ele seja usado para a honra e glória do Teu nome. Que não, ó Deus, haja espaço para preguiça, para ociosidade. Que sejamos produtivos. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Abençoa a vida de cada um desses jovens que estão iniciando a sua caminhada na vida, Pai. E ainda tem tanto para viver. Que o tempo deles seja aplicado para glorificar o Teu nome, Senhor. Não permita que o tempo deles seja usado para o mal, para o pecado, pois um dia ainda hão de prestar contas a Ti por isso. Então nos concede que cada minuto da nossa vida, cada segundo, seja usado para a honra e glória do Teu nome, pois fomos criados para esse propósito. E se não cumprirmos, como disse Santo Agostinho, não haverá repouso nem sossego para as nossas almas, pois as mesmas só encontram descanso e sossego em Deus. Nos ajuda, nos dirige e se conosco, Pai, que oramos em nome de Jesus. Amém.